As duas oliveiras e o reino milenar. Shalom, meus irmãos. Resolvi fazer mais esse vídeo para a elevação espiritual dos irmãos. As duas oliveiras e o reino milenar. Sabemos que as profecias indicam que nos últimos dias o Eterno prometeu dar poder às suas duas testemunhas, no sentido de profetizarem por 1260 dias vestidas de saco. Essas duas oliveiras é um mistério importantíssimo que devemos compreender nesses últimos dias. A profecia de Ezequiel, capítulo 37, verso 15 a 19, diz claramente: E outra vez veio a mim a palavra do Adonai, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele por Yehudá e pelos filhos de Israel, que se juntarem a ele. E outra vez, toma outro pedaço de madeira e escreve nele por Yosef, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, que se juntaram a ele. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem uma só vara na minha mão. E quando te falarem os filhos de Israel e do teu povo, dizendo: Porventura não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu tomarei a vara de Yosef, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, seus companheiros, e as ajuntarei à vara de Yehudá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. Então, meus irmãos, sabemos por essa profecia que as duas casas, Yehudá e Efraim, são as duas testemunhas que o Eterno levantará nos últimos dias, no sentido de reunir os banidos de Israel e formar o reino milenar machiense. Serão nas mãos do Eterno um só povo, um só reino. O leão de Yehudá, bem como o touro de Efraim. Os dois serão um só povo. Diz a profecia de Zacarias: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque curvei Yehudá para mim, e enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso. E o Senhor será visto por eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, e o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. Então, meus irmãos, Yehudá e Efraim são as duas oliveiras, as duas testemunhas, e o Senhor Yehoshua usará os dois, Yehudá e Efraim, como duas setas, duas flechas, em seu poderoso arco, para ferir a Grécia, para ferir as nações, para ferir os inimigos de Israel, e juntos formarem o reino. E a profecia diz ainda em Oséias capítulo 1, versículo 11: E os filhos de Yehudá se congregarão com os filhos de Israel, Efraim, e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Israel. Então, meus irmãos, Efraim congregará Yehudá, e não o contrário. Não é necessário, aliás, não pode hoje em dia as testemunhas do Adonai Yehoshua HaMashiach sair por aí procurando sinagogas judaicas, procurando saber se encontra alguma coisa útil
para aprenderem, porque na verdade é o contrário. É os filhos de Yehudá que devem procurar os filhos de Efraim, para aprender com eles alguma coisa, porque o Senhor Yehoshua prometeu da tribo de Efraim enviar Eliahu nos últimos dias para converter o coração dos pais aos filhos e o coração de seus filhos a seus pais, a fim de aplanar os caminhos e endireitar as veredas para o reino vindouro. Então, meus irmãos, e Deus proibiu Yehudá de fazer guerra contra Efraim. Está em 1 Reis, capítulo 12, verso 24, o Eterno diz: assim fala Yod Revav-Re, não subais para guerrear contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, pois o que aconteceu, ou seja, a divisão entre os dois reinos, foi por minha vontade. Então cessará naquele dia o ciúme de Efraim e os adversários de Yehudá serão exterminados. Efraim não tornará mais a ter ciúmes de Yehudá, e Yehudá não voltará mais a hostilizar Efraim. Então, irmãos, isso é profecia, porque os inimigos do povo do Eterno não é Yehudá e nem Efraim. Os inimigos do povo do Eterno são americanos, chineses e russos, os reis do Oriente, que virão para guerrear em Meguido, na guerra do grande Armagedon, e o povo do Eterno estará preparado para isso. Então, hoje, quem quiser aprender quem é israelita, leia a Torá. Porém, quem quiser saber quem é o judaísmo, então leia o Talmud da Babilônia. Porque o Talmud da Babilônia engendrou a religião chamada judaísmo, que é feitiçaria pura. Mas o hebraísmo, os israelitas, é fundamentado na Torá. Então, meus irmãos, o verdadeiro local de adoração. Muitos de hoje em dia vivem procurando arrumar as malas e embarcar para Jerusalém, pensando que vão encontrar a verdadeira religião em Jerusalém. Ora, irmãos, Jerusalém hoje está cheia de abominação de toda e qualquer espécie. E também outros vivem dizendo, não, é no Monte Sião, é no Monte Siló e tal. Então, isto já é irrelevante, porque o Eterno disse que isso é irrelevante. Nos dias do Hamashia, ele verdadeiramente respondeu para aquela mulher samaritana que o verdadeiro local de adoração não seria nem no monte e nem no templo, mas seria em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Eterno, de fato, procura. Então, irmãos, o Senhor Yehoshua disse, darei poder às minhas duas testemunhas, ou seja, Yehudá e Efraim, Moshe e Eliahu. Então, de Yehudá, o Eterno levantará Moshe, e de Efraim, o Eterno levantará Eliahu, no sentido de preparar os caminhos e endireitar as veredas para a vinda do reino vindouro, do reino milenar machiense que se aproxima, o milênio. Irmãos, e está às portas. Estamos nas mãos do Eterno, nós somos ovelhas do seu pasto, nós somos as duas oliveiras, as duas setas da aljava do Adonai Yehoshua HaMashiach. Vamos então nos unir a ele e vamos nos preparar para o grande dia do soar da sétima trombeta que está se aproximando e está às portas. Shalom Adonai Yehoshua HaMashiach. Amém e amém.